Olá, eu sou a Heloísa e na aula de hoje falaremos sobre pontos notáveis em um triângulo qualquer. Primeiro, vale lembrar que qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer? Qualquer triângulo, não importa se ele seja grandão, pequenininho, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. E aí, o que são pontos notáveis? São pontos que encontramos a partir de três retas dentro de um triângulo. Aí aqui temos as sevianas, que são essas retas, segmentos de reta, né? Elas têm o início e têm o fim. E elas são sevianas por quê? Porque elas saem do vértice e vão para o lado oposto. E são três sevianas importantíssimas: a mediana, a altura e a bissetriz. Então eu vou explicar para vocês nesse vídeo o que são essas três sevianas. Lembrando que sevianas são segmentos de reta, ou seja, tem o início e tem o fim, que saem do vértice e vão para o lado oposto. Tudo bem? Vamos começar pela mediana. Que é a mediana? É o segmento de reta que começa em um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Quem é o ponto médio? É o ponto que divide este outro lado oposto em duas partes iguais. Por exemplo, se todo este lado aqui medir 4, quem é o ponto médio? É exatamente o ponto que divide no meio, ou seja, 2 para cá e 2 para cá. Tudo bem? Então vamos, anotem aí. O que é seviana? É o segmento de reta que sai do vértice até o ponto médio do outro lado, ok? E aí, eu vou traçar aqui essa reta. Essa reta, ó, vou traçar aqui com um auxílio do esquadro. Aqui temos a reta, ó. Essa reta a gente chama de mediana. Por quê? Porque ela saiu do vértice até o ponto, ó, ponto médio. Então, esta reta, este segmento de reta, chamamos de mediana. E aí, ó, vamos supor que o ponto médio deste lado aqui está aqui. E aí eu vou fazer mais uma seviana, que é a mediana ainda, neste mesmo triângulo, ó. Vou traçar aqui do vértice até o ponto médio. Ó, do vértice até o ponto médio. Este encontro aqui das sevianas chamamos de baricentro. Então, a gente chama ele de baricentro. De forma bem engraçada, a gente chama de G, ponto G. Mas o nome desse ponto aqui é baricentro. Quem é o baricentro? É o encontro das medianas. Então, você vai anotar aí. O que é a mediana? É o segmento de reta que sai do vértice até o ponto médio do lado oposto. E o encontro das medianas a gente chama de baricentro. Tudo bem? Compreenderam? Agora a gente vai falar sobre a próxima. Continuando. A seviana altura. Bem, toda vez na matemática, não importa qual seja o assunto, falou altura, está falando de um ângulo perpendicular, ou seja, um ângulo de 90 graus, que no geral conhecemos como aquele quadradinho que tem um pontinho no meio. Tudo bem? Então, isso já dei uma dica. A seviana altura, o que ela indica? Ela indica o segmento de reta, ou seja, se é uma seviana, ela sai do vértice e vai até o lado oposto. Só que a seviana chamada altura, além dela sair do vértice e ir para o lado oposto, ela forma um ângulo de 90 graus com esse lado oposto. Aí aqui eu já deixei marcado, né, o ponto que faz 90 graus. Ou seja, quem é a altura é o segmento de reta que sai do vértice, aqui, ó, até o outro lado, formando o ângulo de 90 graus. Ou seja, aqui, ó, no geral, vai estar apresentado como um quadradinho com esse ponto no meio, para dizer para você que ali tem exatamente 90 graus. Então, essas duas são alturas. E o encontro dessas alturas aqui, ó, ele tem um nome especial. A gente chama esse encontro das alturas de
ponto O, que é o ponto do ortocentro. Ortocentro. Então, ó, já sabemos 2 pontos importantes que são gerados pelas sevianas. A altura, que são as sevianas que saem do vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Falou altura, tem que ter 90 graus. E o encontro das alturas a gente chama de ponto O, que é o ponto ortocentro. Anota tudo que a gente já tá acabando. Agora a gente vai falar sobre a próxima seviana. E chegamos à última seviana, que é a bissetriz. Não escrevi aqui, tá? Mas neste caso estamos falando da bissetriz interna. O que é bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo em 2 partes iguais. Vamos supor que esse ângulo aqui meça 60. Essa bissetriz vai dividir o ângulo em 30 e 30, tudo bem? Bissetriz é o segmento de reta, ou reta, dependendo do que se fala, que divide o ângulo em 2 partes iguais, ok? Então, a seviana, ela sempre sai do vértice e vai para o lado oposto. Segmento de reta, sai do vértice e vai para o lado oposto. Que, neste caso, sendo a bissetriz, divide o ângulo em 2 partes iguais. E o encontro das bissetrizes a gente chama de I, que é o incentro. Lembrando que essa aqui é a bissetriz interna, tá? Neste vídeo não falaremos sobre a bissetriz externa. Então, sendo a bissetriz interna, que é o segmento de reta que sai do vértice até o lado oposto, dividindo esse vértice, esse ângulo aqui, perdão, em 2 partes iguais, essas retas, essas bissetrizes formam o incentro. Ou seja, concluímos as 3 sevianas importantes. Mediana, que sai do vértice e vai para o ponto médio, que forma o encontro das medianas, o baricentro. A altura, que sai do vértice e vai para o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus, que formam o ortocentro, né, o encontro dessas sevianas. E a seviana bissetriz, que a gente está falando da interna, dentro do triângulo, que forma o encontro delas, forma o ponto chamado incentro. Só vai ficar faltando um pedacinho, uma reta que é super importante, porém não é uma seviana. Fica aí pro finalzinho. Então, galera, agora a gente vai falar sobre a mediatriz. Presta atenção, eu troquei de cor. Isso para te dizer que a mediatriz não é uma seviana, porém o encontro das mediatrizes forma um ponto notável também no triângulo. Quem é a mediatriz? Mediatriz é o segmento de reta, tá? Que passa pelo ponto médio, ou seja, ele está passando aqui pelo ponto médio. E além de passar pelo ponto médio, ela forma um ângulo de 90 graus. Nesse ponto médio, ó. Observe que ela não tem a necessidade de passar pelo vértice, ó. Ela não tem nada a ver com vértice. A mediatriz, ela é o ponto médio formando um ângulo de 90 graus. Anotem tudo isso aí que é importante, ok? Então, agora só pra gente finalizar, o encontro das mediatrizes a gente chama de circuncentro, tudo bem? O encontro das mediatrizes a gente chama de circuncentro. Então, agora, só pra gente fazer uma revisãozinha, só pra gente fazer uma revisão, o que a gente vai falar aqui, ó? Mediana, de médio, de ponto médio, ok? Tudo que tá terminando em triz, ó, bissetriz, mediatriz, está falando sobre ângulo. A bissetriz é metade do ângulo e a mediatriz tá falando sobre o ângulo de 90 graus. E aqui é diferente, a altura fala sobre 90 graus. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, entendeu e aprendeu alguma coisa, deixa o seu like aí, diz que gostou, comenta alguma coisa. Se tem alguma dúvida, pode comentar também que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Tchau!